Gravando, senhor presidente. Obrigado. Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 6 de maio de 2025, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Todo juiz já confirma a presença do sistema de debate. Vou iniciar a sessão. Temos 4 processos no dia de hoje. Relativamente ao processo de Philips Medical System Limitada, recurso misto, relator do Eduardo Soares de Mello, a pedido do relator, o processo será retirado de pauta. Só um momento. Muito bem, começar os trabalhos com o processo de Falcon Estaleiros do Brasil Limitada, recurso originário, relator Dr. Eduardo Soares de Mello e vistas minhas. Doutora Maria Luísa vai acompanhar o processo? Oi, presidente, bom dia. Sim, eu vou só acompanhar. A sustentação oral já foi feita em sessão anterior. Tá bom, obrigado. Doutor Eduardo, poderia sucintamente relembrar o caso? Vou procurar relembrar, né? Quando tem muitos detalhes, a gente acaba esquecendo. Ó, aqui são acusações fiscais, né, de falta de pagamento do ICMS, né, por ausência de escrituração na FD. Esse é o item 1. E os itens 2 ao 6, falta de escrituração de documentos fiscais relativos à entrada de mercadorias. Não há insurgência em relação ao mérito da acusação do item 1. Preliminarmente, a recorrente sustenta a necessidade de observância da portaria CAT 115 de 2014. Vou procurar sintetizar, principalmente essa parte preliminar, porque já foi lida e também a Câmara já tem um posicionamento firmado, né, que é a questão relativa ao referendo da Comissão de Controle de Qualidade. Então, deixa eu correr aqui no meu voto, porque está um pouquinho extenso. E aí eu externo meu posicionamento, que é sobre a necessidade, mas me curvando ao posicionamento majoritário dessa Câmara. Então, aí eu não acolhi essa pretensão preliminar, né, de nulidade do auto por falta de referendo. Deflui da peça recursal o raciocínio de que, por ser optante do manifesto eletrônico, a recorrente, também estou aqui simplificando a redação, a recorrente não teria identificado o manifesto de aceite das notas fiscais. Por essa razão, ela sustenta que não haveria como se exigir das consequências de escrituração em seus livros. Então, ela argui a precariedade da concessão do crédito tributário por ausência de demonstração de que houve entrada das mercadorias em seu estabelecimento. E rechaça a afirmação de caber exclusivamente a ela essa demonstração. Aí digo eu, com razão a recorrente, uma vez que inexiste nos aludidos manifestos de aceite, uma vez que, inexistente os aludidos no manifestos de aceite, impossível escrituração no livro registro de entrada das operações. As informações prestadas pela recorrente, fundamentadas em seus registros disponibilizados à fiscalização, aí eu descrevo o campo, constancia a prova em favor dela, porque revela a efetividade das operações e, como consequência, a entrada de mercadorias demandava a informação de confirmação da operação pelo destinatário. A recorrente clarifica que o recebimento de mercadoria em seu estabelecimento era devidamente apontado nos dados gerais da nota fiscal, né, de compra e venda, com a confirmação da operação pelo destinatário e preenchimento dos correlatos campos do mesmo documento. E aí eu menciono quais são esses campos específicos. Como exemplo, ela informa no recurso ordinário as folhas 3609, operação relativa à nota fiscal 14811, além de outros documentos. Também informa com documentos que situação é distinta, isto é, em que não houve a confirmação da operação, né, e ela na condição de destinatária, e, portanto, não teria ocorrido a entrada dos bens comercializados no estabelecimento, dispensando o registro de entrada no livro fiscal competentes, ocorreu no que diz respeito às operações objeto do presente auto. E aí um exemplo é a nota fiscal 1857. Não cabe, digo eu, a recorrente o ônus da produção de prova negativa, até porque a mesma apresentou documentos
em seu dispor e que demonstram não confirmação das operações, mas, né, cabe esse ônus, segundo meu entendimento, ao trabalho fiscal. Aí eu concordo com a afirmação da recorrente, específica afirmação de que o lançamento fiscal deixou de realizar a determinação com segurança da natureza da infração e aí com mitigância de dispositivos legais específicos. E aí eu conheço e dou provimento a essa parte do recurso ordinário. Aí eu digo, em relação à afirmação, ou melhor, dessume do recurso ordinário a afirmação de que as notas fiscais, aí são específicas notas, né? E eu trago o número de folhas dos processos, emitidas pela recorrente terão sido registradas nos livros, mais precisamente nas correspondentes guias e registro de apuração, circunstância que levaria ao desacerto do trabalho fiscal. Para tanto, afirma, aí tem as folhas no recurso ordinário, que o registro do valor total das notas, perfazendo o montante aproximado de 21.600.000, e aí eu trago, né, o fruto de que soma chegaria a esse resultado, estaria demonstrado na defesa, GIA, Reikmes, por entender que as aludidas notas foram sim oferecidas ao fisco paulista, não acarretando qualquer prejuízo à fiscalização, ela argumenta a impropriedade dessas acusações. Aí digo eu, a recorrente todavia ignorou o comando normativo, porquanto não escriturou esses documentos no livro registro de entradas. Teria eventualmente registrado as operações mercantis das notas, aí no caso 1610, 1611 e 1612, uma vez que apenas registra valor que seria o somatório dos valores dos documentos fiscais. Deveria, meu entendimento, nos termos da legislação, atender inequívoco o dever instrumental consistente na escrituração no livro registro de entrada, mas não foi o que aconteceu. E aí eu nego o provimento dessa parte do recurso. Em relação ao efeito confiscatório da multa, e aí a recorrente sustenta que no houve dolo na conduta por ela praticada, eu entendo que é matéria constitucional e que, em razão do artigo 28, não dá para apreciar essa questão da confiscatoriedade, né, o que seria a mitigação do artigo 154 da Constituição Federal. Estou aqui sintetizando. Reproduzo o artigo 28. Aí, em relação aos itens 2 e 6, a recorrente objetiva a redução e relevação da penalidade nos termos do 527-A. Aí eu trago os requisitos para tanto. Só um segundo aqui para finalizar. Digo, em conteste, no caso concreto, a mera inobservância de deveres instrumentais no que atina às acusações dos itens 2 a 6, inexistindo assim acusações de inadimplência, quer dizer, não se trata de falta de pagamento do imposto, mas mera ausência de escrituração em livro fiscal. Não comungo da afirmação, bem, aqui sintetizando também, eu não entendo que possa se alegar, né, a alegação essa comumente fazendária, de que há prejuízo ao erário, ainda que uma acusação fiscal ela não consubstancie falta de pagamento de imposto, né? Então eu discordo quando se alega que há prejuízo porque há o dispêndio de pessoas, de tempo, para você fiscalizar. Isso, para mim, é atividade vinculada obrigatória da fiscalização. E aqui, em nenhum momento, o trabalho fiscal ele sustenta que houve dolo, fraude ou simulação, e por isso eu considero também, por outras razões, o 527-A. Estou sintetizando. Caminhando mais para o final do meu voto, né, porque eu cito a doutrina também, para repudiar também essa importância que é dada ao porte econômico, antecedente fiscal. Correndo aqui para o final do voto. E aí, nesse sentido, eu dou provimento parcial a essa parte do recurso, para, considerando o teor do presente voto, que manteve a acusação fiscal referente às operações das notas, e aí eu trago, né, é a 1610, 1611, 1612 e 1857, reduzir as multas em 50%. Aplico a súmula 10 do TIT, em relação aos juros de mora, né, no mesmo patamar da taxa Selic.
E aí a representação fiscal também foi nesse sentido. E aí, por essa razão, eu conheço parcialmente o recurso ordinário. Na parte conhecida, eu dei provimento parcial para reduzir o débito fiscal. Foi assim como votei, presidente. Agradeço, doutor Eduardo. Eu vou passar meu voto. Pedi vice-presidente Salles para analisar melhor o voto do relator, cujo bem elaborado relatório e peço licença para adotar. Acompanho integralmente do relator relativamente à alegação de nulidade da autuação fiscal, pela observância dos preceitos legais contidos na portaria CAT 115 de 2014, para não acolher a pretensão da recorrente. Alega a recorrente a ausência de manifesto de aceite nas notas fiscais de entradas, que as operações não ocorreram. A portaria CAT 162 de 2008 estabelece a obrigação ao destinatário na nota fiscal eletrônica. O destinatário deverá, inciso 2, manifestar sobre sua participação na operação cobertada pela nota fiscal eletrônica emitida em seu CNPJ, observado o cronograma e os passos previstos nos anexos 3 e 4, mediante comunicação das seguintes informações à Secretaria da Fazenda, conforme o caso: confirmação da operação não realizada, desconhecimento da operação. Assim, é obrigação do destinatário tanto de se manifestar sobre a confirmação da operação, quanto a não realização da operação ou desconhecimento dela, ou seja, somente com a expressa manifestação nos dois últimos sentidos, é que se poderia presumir que não houve entrada de mercadorias no estabelecimento da recorrente. O silêncio não gera tal presunção, pelo contrário, a presunção é que ocorreram as operações, uma vez que houve emissão de notas fiscais e não consta que elas foram canceladas, inclusive na amostragem trazida no DOC 2 da defesa. Assim, elas continuam válidas tal como emitidas, gerando efeitos. A prova em sentido contrário, diversamente pretendido, cabe à recorrente, que foi quem alegou e foi omisso quanto à obrigação de se manifestar, nos termos da legislação acima. A documentação contábil da recorrente não é prova cabal da ocorrência ou não das operações, uma vez que, como dispõe o Código Civil, devem ser confirmados por outros subsídios, artigo 226. Não se trata de prova negativa, uma vez que a recorrente poderia buscar declaração ou outras provas junto aos emitentes de notas fiscais, no sentido de que não realizaram as operações com ela. No entanto, a recorrente silenciou-se quanto à sua manifestação sobre as operações não tem legislação, ou seja, diversamente do alegado, não, abre aspas, se utilizou de todos os procedimentos existentes e necessários para se resguardar de quaisquer atos. E, como exposto acima, não buscou provas da sua alegação junto aos emitentes de notas fiscais. Neste ponto, observe que há operações e prestações em que a emitente de notas fiscais e dos conhecimentos de transporte é a própria recorrente, CNPJ número tal, folhas tais e quais, sem que conste o cancelamento de efeitos dos documentos fiscais pela autuada, atestando a sua alegação da não ocorrência delas, ou seja, eles continuam válidos. Pelo exposto, pedindo licença do relator, divido seu entendimento para não acolher a pretensão da recorrente. Quanto às notas fiscais 1610, 1611 e 1612, pelo DOC 3 da defesa, foram juntadas dias e livre registro de apuração do ICMS e IPI, ou seja, não é a prova que foram escriturados o livre registro de entradas, como expresso infringindo as acusações fiscais, itens 2 a 5 do AIN, artigo 250-A, inciso 1 do regulamento. Assim, acompanha integralmente o relator, assim acompanha integralmente o relator para negar provimento essa parte de recurso ordinário. Quanto à aplicação do artigo 527-A do regulamento, ele não é aplicável ao item 1 do AIN, uma vez que a agência do imposto fator impeditivo objetivo do benefício conforme seu caput. Relativamente aos itens 2 a 6, não há agência do imposto, nem houve imputação de dolo, fraude e simulação no lançamento fiscal. A falta de escrituração de notas fiscais e conhecimento de transporte por si não denota a ameaça, pretensão ou potencialidade de desvirtuar o efetivo momento tributável da empresa no período, uma vez que, para tanto, o lançamento deveria imputar tal situação, o que não é caso dos autos, não sendo assim impeditivo objetivo para afastar a aplicação do artigo 527-A do regulamento. Não há indicação de antecedentes dos abonadores, em especial outros autos de infração lavrados e mantidos com decisão definitiva. No tocante ao porte econômico, ele não é impeditivo para a aplicação do artigo 527-A do regulamento, mas sim levado em consideração para sua dosimetria. Assim, considerando que não há antecedentes dos abonadores e o porte da atuada, reduzo as multas dos itens 2 a 5 do AIN para 50% do valor originariamente exigido. A matéria relativa à abusividade da multa está pacificada na Câmara sobre esse TIT e adota o entendimento exposto no processo da ET8, 4042, 460, 2014, relatoria do Dr. Antônio Augusto Pereira de Carvalho, transcrita aqui em meu voto. Tanto start no quanto pretensão recorrente. Quanto aos juros, a súmula 10 desse TIT foi revisada nos seguintes termos.
Os juros de mora aplicáveis ao montante do imposto e multas de alta inflação estão limitados à taxa Selic. Então, esse taxa limita a aplicação de juros à taxa Selic. Por fim, em relação ao item 1 do AIM, a recorrente não trouxe insurgência contra a apelação de deixar de pagar o imposto por não ter escriturado notas fiscais com débito do imposto, como expôs na decisão recorrida. Assim, sendo incontroverso o item 1, mantém a acusação fiscal. Concluindo meu voto, conheço e dou parcial provimento do curso ordinário para reduzir as multas dos itens 2 a 6 do AIM para 50% do valor originalmente exigido, limitar a aplicação dos juros ao montante do imposto e multa, a taxa Selic, e no mais manter integralmente o alto de inflação. É assim que eu voto, só um momento que eu vou fazer a pequena correção de digitação. Pedir apenas para o relator confirmar o voto. Os votos estão registrados, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vai encerrar os debates. Vou verificar o código. Sim? Perdão, eu posso fazer só um esclarecimento de fato rapidamente? Pode sim. Eu estava aqui olhando novamente as notas fiscais que estão no processo e só para constar, a maioria delas, o frete está por conta do próprio remetente, sendo que o destinatário é a Falcon nessas operações. Então, ainda que a empresa tivesse, em alguns casos, conhecimento de DACT ou tivesse emitido documento auxiliar ali para envio dessas mercadorias ou recebimento, a maioria dos casos não tem. Ok, obrigado, doutora Maria Luísa. O processo ainda está em discussão. Não havendo inscritos, então vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciar a votação, em votação dividida, prevaleceu meu voto. Então, o recurso ordinário de Falcon Estados do Brasil foi conhecido e parcialmente provido nos termos do meu voto. Doutor Tabir? Doutor Inácio, só uma questão com relação à redução da multa, ela precisa de pelo menos três votos favoráveis. É verdade. Sim, se não for, talvez se o doutor Eduardo refugiar um pouco o voto, dizendo que se vencido acompanho na redução, né, poderia resolver, porque senão a redução não vai ser concedida. Né? Bem observado. Doutor Eduardo ou doutor Carlos, fique à vontade, porque para fazer a redução ou relevação da multa, são necessários 3 votos, no mesmo sentido. Tá? Então, não sei se um dos dois concordarem que, caso vencido, me acompanhe contra a redução da multa. Tá, tá me ouvindo, né, presidente? Sim. Presidente? Sim. Uma dúvida. Considerando que o voto do Dr. Carlos já tinha redução de 50%, né? Então, ainda que vencido na contagem de votos, ele se manifestou pela redução de 50%, o doutor presidente também se manifestou por 50%, então entendo que unanimamente a gente votou pela redução de 50%. Sim, mas essa redução foi só em relação a 3 notas fiscais, porque em relação às demais, o doutor Eduardo cancelou. Ah, tá, verdade. Né? Entendi. Então, para tentar evitar eventual discussão, né, posterior na Câmara Superior, se concordarem, né, o doutor Eduardo, o doutor Carlos, né, caso vencido, me acompanhariam na redução da multa. Tá, presidente,
veja o seguinte, se eu fizer a seguinte redação, veja se é clara. Você acha que é suficiente colocar caso vencido, ou eu tenho que colocar, olha, após debates, né, e tendo em Acho que vista... pode só Não, complementar o voto, caso vencido, né? Acompanhe o relator quanto à redução da multa. Acho que bastaria perfeito. Aí isso. fica subentendido que teve os Isso, debates e que sim, eu tive acesso. Não, então eu faço essa correção, porque senão não vai ter redução alguma, né? sim. Então Perfeito. eu reabri os debates para poder o doutor Eduardo poder fazer a complementação do voto. Eu acho que o doutor tem que pedir uma preferência, talvez. Sim, eu vou pedir preferência. Muito bem, está concedido. E mas aqui, bem, eu acho que eu preciso então colar meu voto inteiro novamente, né? Porque aqui aparece Assim, eu acredito que não, Tá né? bom, então. Tá. Mas, não sei, fica a critério, Rafael, você sabe? Eu acredito que o voto do doutor Não, acho que Eduardo não está. precisa. Não, porque ele vai aparecer o voto de relatoria, o de vista e o de Sim, preferência. eu acredito que Então, no sim. voto de preferência, pode ser feita uma manifestação. Realmente, assim, eu Tá. acho que o voto de preferência pode se manifestar em relação aos debates mesmo, né? É, Após debates, né? Então, me manifesto pela redução dos demais itens, caso vencido em relação aos. Entendeu? Mas não precisa Eu, o voto inteiro, não. eu Tá, então. acrescento essa manifestação também, ou depois eu sigo a manifestação complementar do doutor Eduardo? aí não há necessidade. Se o doutor Eduardo já vai fazendo o voto dele, né? E o doutor Carlos vai acompanhá-lo, não há Tá bom. necessidade. Tá, então deixa eu só fazer aqui a redação e eu leio para os senhores uma coisa bem sucinta. Só um segundo. Só um segundinho. Eu apenas registrei o seguinte: após debates e sendo vencido pelos meus pares, acompanho o ilustre o juiz relator no que atina a redução da penalidade imposta, que aí fica nos termos do voto do relator. Agora que eu vi, eu tenho que. Eu nem vou colocar ementa, tá? Eu só vou colocar aqui ICMS. Bem, eu vou colocar igual, vai, na ementa embaixo, que agora que eu vi, para não perder tempo. É conhecido integralmente com julgamento de mérito, né, presidente? Que eu não lembro Sim, agora. sim, E aí é parcialmente provido, parcialmente então. provido. Isso. Tá. Então, bem, registrei. Ok. Agradeço, doutor Eduardo. Então, vou encerrar novamente os debates. Vou verificar o quórum de presença novamente. Vou iniciar a votação. Muito bem, encerrada a votação. Foi uma decisão dividida. Então, vai ser meu voto. Recurso ordinário de Falco Estados do Brasil Limitada foi conhecido e parcialmente provido. Agradeço a presença da doutora Maria Luísa.
Bom dia. Obrigada, presidente. Obrigada demais, juiz. Eu vou pedir aqui licença para me retirar. Ok. Bom dia. Muito bem, passar para o processo Redemix Eletrônica Limitada, recurso de misto, é de minha relatoria. Só um momento que eu vou fazer o registro da ausência do patrono. Muito bem, o recurso ordinário, recurso de ofício, são 5 acusações fiscais, deixar de pagar ICMS devido, na qualidade de substituto tributário, por se tratar de saídas internas de mercadorias sujeitas à antecipação da retenção do imposto, sem que o contribuinte tenha feito. Acreditar-se indevidamente ICMS decorrente de escrituração do documento fiscal relativamente à entrada de mercadoria no estabelecimento e que foram cancelados pelo emitente. Acreditar-se indevidamente ICMS referente a valores de imposto supostamente associados a crédito decorrente de entrada de mercadoria destinada à integração do ativo permanente. Deixar de escriturar notas fiscais, modelo 55, relativa à entrada de mercadoria no estabelecimento, sendo que já se encontram escrituradas as operações do período. E última correção fiscal, deixar de escriturar notas fiscais, modelo 55, relativa à entrada de mercadoria no estabelecimento, sendo que já se encontram escrituradas as operações do período. A adição primeira instância julgou procedentes os itens 1, 2 e 3 e parcialmente procedentes os itens 4 e 5 do AI. A doutora representação fiscal ofertou parecer propugnando não provimento do custo de ofício. Em conformidade à decisão primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, apresentando em síntese as seguintes alegações. As operações de venda foram destinadas para efetivo uso e consumo, uma vez que foram e são utilizadas para fim de reposição de equipamentos dos clientes da recorrente. A recorrente não foi comunicada acerca do cancelamento da nota fiscal por parte do fornecedor. A suposta falta de escrituração do bloco G da FD não tem condão de macular o direito creditório da recorrente sobre a aquisição de mercadorias destinadas à integração do ativo permanente. E não pode as operações e notas fiscais escrituradas na filial e caráter confiscatório da multa aplicada. Por fim, requer o cancelamento da autoinflação, subsidiariamente a relevação e redução da multa. O contribuinte apresentou contra-razões requerendo o cancelamento integral da autoinflação, subsidiariamente a relevação e redução das multas. A doutora interpretação fiscal manifestou-se por não provimento custo ordinário, ex-relatório, vou passar o voto. Quanto aos itens 4 e 5 do EN, a recorrente alega que, abre aspas, promoveu a competente manifestação de inocorrência das operações, que estão listadas nas folhas 2.455. A adição primeira instância acolheu a manifestação fiscal contra as notas fiscais listadas nas folhas 2226. A recorrente se insurge contra as notas fiscais não acolhidas pela autoridade fiscal pelo órgão de julgamento. Abre aspas. Ora, se os argumentos trazidos pela recorrente servem apenas para a parte das notas fiscais, deveria a doutora autoridade fiscal ter explicitado por qual motivo as demais notas fiscais não foram listadas em sua manifestação. E ainda que na manifestação fiscal não consta um fundamento, deveria a própria DTJ ter se manifestado de forma clara sobre o tema, o que não ocorreu. Como se nota, tanto a manifestação fiscal quanto a própria decisão da DTJ deixaram explicitar o motivo pelo qual apenas parte dos documentos foram excluídos, o que impede a recorrente de elaborar o presente recurso de forma objetiva e clara, tendo em vista que não sabe o motivo para a manutenção das demais notas fiscais. Fecha aspas. Entendo que essa razão é recorrente, considerando que há outras notas fiscais, além das consideradas na referida manifestação, em que constam no campo eventos e serviços como, abre aspas, operação não realizada, como as folhas 203, 205, 206, 207, etc. E tanto a autoridade fiscal quanto o julgador de primeira instância não apresentaram as razões para não acolhimento da referida alegação da autuada. Tratando-se de matéria de prova, eu entendo que os autos devem retornar à primeira instância para nova apreciação dos itens 4 e 5 do AIM em relação à referida alegação. Pressuposto, os autos devem retornar à primeira instância para nova decisão nos termos acima. É assim que eu voto.
Muito bem, o voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Verificar a quórum de presença. E vou iniciar a votação. Iniciada a votação, o processo de Redemix Eletrônico Limitada retornar à primeira instância para cumprimento julgado. Passar para o processo de superdrogaria Eirene, em recurso ordinário. Relator Dr. Eduardo Soares de Mello. Só um momento que eu vou fazer o registro da ausência do patrono. Muito bem, doutor Eduardo, já é possível disponibilizar o voto? Perfeito, presidente. Eu vou editá-lo, então. Só um segundo. Bem, o voto foi registrado. Posso proceder à leitura, presidente? Por favor, doutor Eduardo. Então, no meu voto, eu trago a acusação fiscal, né, o histórico, o trâmite processual, e digo: a acusação fiscal diz respeito, portanto, à falta de pagamento de semestre calculado a alíquota de 18%, relativamente a operações próprias, exercícios de 2020 e 2021, em saídas de mercadorias tributadas omitidas ao fisco, apurado por meio de levantamento fiscal realizado com fundamento no 509 do Regulamento do Semestre de São Paulo. A recorrente sustenta preliminarmente que a decisão recorrida teria violado princípios jurídicos atinentes à fundamentação das decisões, devido ao processo legal, contraditória e ampla defesa, segurança jurídica e boa-fé. Aliás, vou fazer uma observação, acabou ficando um pouco extensa a reprodução dos argumentos do contribuinte, mas eu acho importante ler, até porque fica gravado, e a peça recursal, ela foi muito extensa. Então, aqui parece que está longo, mas já foi muito enxugado em relação ao que está no recurso ordinário. Então, aqui eu vou trazer no primeiro momento as alegações da recorrente, para depois o meu voto. Nesse sentido, o julgado recorrido, cuja nulidade deveria ser reconhecida, teria desrespeitado o artigo 5º, e aí trago incisos específicos da Constituição Federal. Afirma que a decisão não enfrentou e analisou detidamente a argumentação contida na defesa relativa ao procedimento fiscal que antecedeu o lançamento de ofício, além de estar desprovida de fundamentação, prejudicando o exercício do direito à defesa. Pleiteia o reconhecimento da nulidade do trabalho fiscal pela alegada existência de vícios, em face de inobservância a formalidades previstas na legislação. Pondera a falta de clareza do autor do feito na autuação, deixando de orientar a recorrente naquela oportunidade, e a ausência de lavratura de termo de início de verificação fiscal nos termos do artigo 196 do CTN.
acentua o desrespeito ao artigo 491 caput, parágrafo 1º do regulamento do CMS, que exige a lavratura, preferencialmente no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais de Termos de Ocorrência, o RUDFTO, dos termos circunstanciados de início e de conclusão da verificação fiscal, constando, entre outros, período fiscalizado, data de início e final de execução de trabalho, relação de documentos, entre outros. Aí, nesse sentido, ela disse que a decisão ela não foi clara, foi omissa. Afirma que o trabalho fiscal deveria ter solicitado a ela, né, o referido livro, e que, comprovada a existência do mesmo no processo, não caberia ao fisco aplicar o 491, parágrafo 4º do regulamento do CMS, né, que é o que dispõe sobre e-mail eletrônico. No entendimento da recorrente, a decisão recorrida deixou de indicar dispositivo legal que autorizasse ao SF suprir a lavratura do termo de início de fiscalização. Discorda do decisum que se baseia no artigo 1º do decreto 5.604/2010 e que instituiu a comunicação eletrônica entre a Cefaz e o contribuinte para o encaminhamento de notificações e intimações, né? Para tanto, alega que a aludida norma serve apenas para fins de comunicações eletrônicas, mas não para lavrar ocorrências, que também estou sintetizando. No sentido da recorrente, há que ser assegurado, nos lindes da Lei Complementar Estadual 939/2003, o restabelecimento da espontaneidade para saneamento de irregularidades quando da não conclusão do trabalho fiscal em 90 dias. E aí reproduz aqui, né, se insurge em relação à decisão recorrida. Aduz que a não redução a termo, aí repete, em livro próprio, da data inicial do procedimento da fiscalização, prejudicou o direito ao restabelecimento da espontaneidade para saneamento de irregularidades no trabalho fiscal superior a 90 dias. Aí mais para frente, a recorrente entende que a decisão recorrida foi superficial porque estaria fundamentada tão somente no 509 do regulamento. E aqui, sintetizando, ela diz que precisaria mencionar, reproduzir também os parágrafos 1 a 4. E que, por isso, a autuação ela teria sido genérica. O mesmo para os artigos 58 e 87 do regulamento do CMS, né, onde não estaria especificado parágrafo, inciso e a linha. E aí fala que daí haveria, então, cerceamento ao seu direito de defesa. Também sustenta que o auto estaria eivado de nulidade, porque baseado em decreto e não em lei. Então, violando o princípio da legalidade. Aí, mais para frente, também se insurge em relação ao levantamento fiscal, dizendo que houve uma mera presunção, porque a acusação ela foi genérica, então o crédito tributário não estaria revestido de certeza e liquidez. Que também o trabalho fiscal desconsiderou que as mercadorias comercializadas estariam sujeitas ao regime especial de ST, substituição tributária, e que a recorrente figuraria como substituída e que, portanto, houver o recolhimento do imposto estadual em etapa anterior. Também se surge em relação ao fato do fisco ter considerado o estoque zero, né, de inicial e final de mercadoria, que seria uma singela presunção. Aí, passo ao meu voto, então, as minhas considerações. É desprovida de juridicidade a alegação recursal de vício do auto de infração lavrado, em face da alegada ausência de indicação de incisos, alíneas e parágrafos do artigo 509 do Regulamento do CMS de São Paulo, uma vez que a menção do referido dispositivo legal no relato da infração é suficiente para a compreensão da natureza da infração, sequer implicando em qualquer cerceamento ou pleno exercício a ampla defesa da recorrente. Igualmente, a despicenda maior especificação da infração aos artigos 58 e 87 do mesmo diploma normativo, dada a clareza das normas neles contidas e que foram inequivocadamente inobservadas pela recorrente. Não acompanho, data vênia, entendimento quanto à imprescindibilidade de termo lavrado
no RUDFTO, mormente porque o decreto 5.604/2010 autoriza legalmente a comunicação eletrônica para o recebimento de notificações. Ademais, depende do artigo 491, parágrafo 4º do regulamento do CMS, a possibilidade de utilização de procedimentos em sistema eletrônico. Em que pese a alegação de desconhecimento do início dos trabalhos fiscais, não há como acolher referido posicionamento, porque notificação fiscal informou a recorrente acerca de comunicações da Cefaz São Paulo, especialmente por domicílio eletrônico do contribuinte, DEC, ou seja, por meio eletrônico. Refiro a notificação, aí trago o número dela, a data, através do DEC, em que a senhora Leonilce Cristina Simões da Silva tomou conhecimento acerca do início dos trabalhos fiscais oriundos, e aí eu trago o número da OSF respectiva. Como bem salientado pela recorrida, a constituição do crédito tributário em comento ocorreu em menos de 90 dias do recebimento do último documento entregue pela hora recorrente, em atendimento à solicitação do agente fiscal de rendas competente. Além disso, não comungo da assertiva de prejuízo sofrido pela recorrente com a perda do direito à denúncia, a suposta perda de direito à denúncia espontânea, notadamente porque não figura nos autos a demonstração de seu comparecimento à repartição fiscal competente para a correção das irregularidades incorridas. Divirjo data vênia da afirmação de presunção dos valores dos estoques iniciais apurados pelo trabalho fiscal, por meio de levantamento nos moldes do artigo 509 do regulamento do CMS. Isso porque houve, na realidade, a consideração dos dados informados pela própria recorrente em seus documentos e livros fiscais. Transcrevo parte do relatório circunstanciado para esclarecimento da questão em comento. Se precisar, eu leio. Acertada, destarte, o seguinte posicionamento firmado pela decisão recorrida. E aí também eu transcrevo mais especificamente o item 36 da decisão monocrática. Inconsistente a pretensão da recorrente quanto à nulidade do auto lavrado, pelo simples fato de que a construção do crédito tributário não estaria fundamentada em lei, mas em decreto. Não se cogita de amesquinhamento do princípio da legalidade, até porque, como bem destacado pela recorrida, o lançamento de ofício apenas estaria evado de vício insanável na hipótese de fundamento em dispositivo legal de decreto, no caso, o de número 445/420/2000, nosso regulamento do semestre de São Paulo, sem a devida correspondência na lei em sentido estrito. Não foi, contudo, o que ocorreu no caso vertente. Além disso, o artigo 96 do CTN considera os decretos, dentre outras espécies normativas por ele expressamente elencados, na expressão legislação tributária, o que fragiliza a pretensão da recorrente. Discordo ainda da afirmação contida no recurso ordinário de que, na condição de substituída tributária e do alegado recolhimento do imposto estadual em etapa anterior do ciclo produtivo, ou se preferir da cadeia mercantil, não haveria tributo a ser recolhido. Isso porque, aludida a circunstância fático-jurídica, operações mercantis sujeitas ao regime especial de substituição tributária com efetivo recolhimento do CMS em etapa anterior, não fora realmente demonstrada no processo por parte da recorrente. Não merece acolhida o repúdio à penalidade aplicada por alegação de caráter confiscatório. Bem, aqui eu já vou sintetizar, eu estou aplicando o artigo 28 da Lei 13.457 de 2009, em que nos impede, salvadas algumas exceções dos incisos desse artigo de lei, tratar aqui no Tribunal de Matéria Constitucional. Também aqui vou sintetizar, eu não considero a aplicação do 527A do regulamento para redução e relevação da penalidade, porque a acusação fiscal implicou em falta de pagamento do imposto, e esse é um dos requisitos para a suavização ou para a relevação da multa. Em relação à insurgência do contribuinte, da recorrente, no que concerne a atualização do valor básico da multa, eu aplico a súmula 13/2018 e acrescento que, diferente do que apregou a recorrente, não há cobrança de juros sobre as penalidades imputadas antes do segundo mês subsequente ao da construção do crédito tributário em FOC, o que rechaça de pronto seu inconformismo com o cálculo do débito fiscal. E depois aqui eu acompanho e reproduzo aqui parte da manifestação da recorrida, nas contrarrazões ao recurso ordinário, em relação à atualização do valor básico para cálculo da multa,
né, nos termos do artigo 565, parágrafo 4º, item 1 do regulamento do CMS. Né, o mesmo em relação aos juros. No final, digo, em suma, os juros se mostram em conformidade com o artigo 96 da Lei Paulista 6374 de 89, com a redação dada pela 13918 de 2009. Então, por todas essas razões, eu conheci e neguei provimento ao recurso ordinário, mantendo a acusação fiscal nele contida. Foi assim meu voto, presidente. Agradeço, doutor Eduardo. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. E vou iniciar a votação. Iniciada a votação, recurso ordinário do Superdrogaria Irene foi conhecido e não provido. Isso encerramos o processo do dia de hoje, então podemos encerrar esta sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 6 de maio de 2025. Agradeço a presença de todos e pediria para o Jailson encerrar a gravação.